Boa tarde, pessoal. Eu vou falar a respeito de algumas questões relacionadas às minhas áreas de formação. Minha formação é multidisciplinar, eu fiz doutorado em ciências na Universidade Federal de São Paulo, eu sou advogada, sou psicóloga, a minha especialização é em psicologia aplicada à nutrição. Eu sou especialista também em gastronomia e gestão de restaurantes, e além disso eu sou bióloga e técnica em nutrição. E aí as pessoas falam, coitada, ela não sabe o que ela quer da vida, mas eu sempre soube. Eu sempre soube o que eu quis da vida e o que eu quero da vida. Eu sempre estudei muito, sempre estudei e trabalhei e continuo fazendo. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a impressão que nós precisamos estudar mais ainda. Eu tenho medo daquelas pessoas que afirmam certas questões com 100% de convicção. E a vida, ela não é assim tão exata como algumas pessoas acreditam e apregoam. A questão do estudo é fundamental, não é? Porque é algo que nós temos e ninguém nos tira. A crise acontece, como essa que nós estamos passando, mas o conhecimento é fundamental para lidar com ela. Eu falo, hoje eu só tenho emprego, não é? Por quê? Eu tenho várias formações, então não me assusta uma situação de desemprego, porque eu tenho flexibilidade dentre as áreas que eu estudei. Eu não estou falando para todos fazerem o que eu fiz, mas o conhecimento, o estudo é fundamental. E como eu falei, isso ninguém nos tira. Então, eu quero falar com vocês sobre algumas questões relacionadas à gastronomia, relacionadas à gestão de restaurantes, à psicologia aplicada à nutrição, as questões jurídicas também, né? Então, sobre direito do consumidor, direito do trabalho. Então, eu tenho assistido muito diversos programas, diversas lives, falando e fazendo produções maravilhosas. Só que eu não vou falar de produções, porque eu acho que tem já muita gente falando. Mas eu vou falar de algumas questões que hoje em dia eu tenho percebido que alguns cursos superiores, principalmente de gastronomia, não têm dado tanta ênfase como antigamente, seja por medida de contenção de pessoal, seja por não valorizar tanto, o que é uma pena, pois esta formação faz o diferencial do profissional, pois proporciona ferramentas tanto para inovações quanto para enfrentamento de crises. Então, o profissional hoje em dia, ele precisa atuar na interface. Hoje em dia não tem mais a rivalidade, ou não deveria ter, entre o nutricionista e o chefe de cozinha. Por quê? Um complementa o trabalho do outro. Mas não é exatamente hoje a respeito disso que eu quero falar. Mas eu quero falar sobre algumas alternativas de enfrentamento desses momentos da pandemia, onde muitas pessoas estão em casa, muitas famílias. E aí eu lendo uma reportagem sobre menus históricos. E aí me veio à cabeça fazer alguns vídeos falando sobre diversas questões. E aí, quando eu li sobre esses menus históricos, eu achei interessante a ideia de associar a história à possibilidade de realização de jantares, de almoços, de lanches temáticos. Então,
no atual momento, por causa da pandemia, as pessoas estão buscando formas de distração associadas à comida, à alimentação. Desde fazerem pães em casa, doces, salgados, mas também como uma associação entre o lúdico e a cultura em geral. Inclusive, pode ser uma motivação para construir um cenário para as crianças, estimulá-los a pesquisarem e coroar essa apresentação com um jantar ou um almoço da época. Eu comecei a falar sobre os menus históricos porque foi sobre a reportagem que eu assisti. Mas por que não envolver as crianças, as pessoas da casa, para fazer um evento, por exemplo, no sábado à noite, com a família? Desde que seja algo que tenha uma relação com personagens, com histórias infantis ou não, né? Então, fazer um jantar romântico baseado num menu histórico, enfim, alternativas para envolver a família. E esses menus históricos, eles estão na moda há algum tempo. Alguns restaurantes faziam esse tipo de evento, mas em casa eram poucos. Por quê? Porque tinham muitos restaurantes fazendo os seus eventos nos próprios locais. Então, a sugestão é essa, tanto para as pessoas na família, como também possíveis restaurantes que estão fazendo deliveries, pensarem nessa situação. Né? Então, montarem cardápios e até pensarem em fornecer cenários, bebidas, sobremesa, roteiros musicais, todos de um determinado contexto, ou as próprias pessoas desenvolverem isso nas suas próprias casas. E, caso contrário, até uma alternativa para profissionais da área de eventos, da gastronomia, da restauração, além do historiador também, né, que vai buscar fontes fidedignas para reproduzir esses jantares. Daqui para frente, eu acredito em eventos íntimos e seguros envolvendo toda a família, ou seja, eventos sendo programados, realizados em casa, né? Então, em petit comité, mas estritamente familiar. E aí, essa reportagem falava que nos Estados Unidos e na Europa, os cozinheiros faziam levantamentos em livros antigos, adaptando receitas e servindo cardápios e pratos do passado. E aí, um chefe inglês chamado Heston Mark Blumenthal, que servia no Mandarim Oriental Hyde Park, um hotel luxuoso e com restaurantes chiques, jantares com receitas inglesas antigas, adaptadas a partir das técnicas atuais. É claro, os menus antigos tinham outras formas de produção, então eles atualizavam essas receitas para servirem no momento atual. E aí esse chefe, ele tinha apoio de historiadores e trazia receitas do século XIV. E aí ele relata que fazia um prato chamado meat fruit. Era um parfait de fígado de frango e a aparência era de uma tangerina com mais de 400 anos de idade. O parfait, atualmente, ele é mais comum ser uma sobremesa, tanto na França quanto nos Estados Unidos. Então, basicamente, qual que é a produção atual? É uma sobremesa intercalada com biscoito, frutas e creme de leite batido. Essa palavra significa perfeito, né, em francês. Aí nos Estados Unidos, em Chicago, o chefe Grant Achatz desenvolveu um menu histórico baseado nas receitas do cozinheiro francês Escoffier, que viveu entre 1846 e 1935. Quem faz gastronomia
ouve falar de Escoffier como uma constante. Em Illinois, um restaurante italiano, sob o comando do chefe Brandon Baltzley, serviu um menu em 10 tempos inspirado em Apicius, ou seja, uma coleção de receitas romanas do século IV. Então, estes foram citados em uma matéria, mas pode ser pensado em qualquer personagem ou evento e em casa. Então, desde a caracterização até a degustação, envolvendo crianças, adultos, idosos, e será uma forma, um evento e delicioso, provavelmente. Fazer a vida mais leve é fundamental. O que a gente percebe? Criança quer companhia, quer atenção. Muitas vezes, assistindo algumas lives, nós percebemos que as crianças querem participar. Por quê? Elas querem estar próximas dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos. Então, uma situação desse tipo provavelmente ficará na memória dessas crianças que futuramente contarão para os seus filhos: olha, quando eu era criança, nós enfrentamos uma pandemia, mas os meus pais programavam jantares, nós íamos pesquisar na internet quem eram os personagens, nós nos caracterizávamos e nós fazíamos o lanche, o jantar, o almoço, de acordo com aquela história. É uma coisa simples e viável. Então, daqui para frente, eu vou gravar alguns vídeos, dando ideias, falando e discutindo com vocês várias questões. Eu espero que tenha sido útil e até a próxima e um grande abraço a todos.